Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de agora quero falar de um assunto com vocês que tá aí movimentando as mídias, que é sobre a negociação do Thiago Maia entre Internacional e Santos. Porém, estão falando que as coisas não aconteceram por causa do Flamengo. Vejam só, né? Teve nota do Internacional, teve nota também ontem à noite do Flamengo, respondendo a essa nota do Internacional, que eu vou trazer aqui pelo menos um resumo das duas notas pra gente poder entender. Mas primeiro a gente precisa entender do que se tratava essa negociação, né? Lembrando que o Thiago Maia foi para o Internacional comprou o Thiago Maia, ele antes era jogador do Flamengo, e comprou de forma parcelada, porém, parece que algumas parcelas venceram e o Internacional não pagou o Flamengo. E aí, a gente sabe que no ano passado, os times gaúchos sofreram com aquela questão das enchentes, que a gente não precisa ficar voltando aqui nesse assunto, o Brasil todo sabe o que aconteceu. E eles realmente foram bem prejudicados em vários âmbitos, né? Tanto emocional, psicológico, financeiro. Isso é indiscutível. Mas tudo bem. Vamos voltar à questão do Santos. Santos, com a chegada do Neymar, se torna um time mais ativo no mercado. Começa a fazer algumas contratações. E talvez, se o Neymar não tivesse vindo, isso seria algo muito difícil. Porém, isso não quer dizer que com a vinda do Neymar, os problemas financeiros do Santos estão resolvidos. E aí vocês vão entender por que eu tô pontuando isso. E aí, com todas essas contratações que o Santos está fazendo, tá de forma mais ativa no mercado, como eu disse, uma das contratações em que o Santos tinha interesse era na contratação do Thiago Maia, que inclusive é cria do Santos. Cria do Santos, pra quem não lembra. É a contratação do Thiago Maia, que hoje está no Internacional. E aí começam as negociações e, como eu disse, o Internacional comprou do Flamengo o Thiago Maia de forma parcelada. Só que nessa negociação, e agora ontem a nota do Internacional era informando que realmente parece que foram encerradas essas negociações, e aí a gente precisa entender o porquê. Quero trazer aqui só mais ou menos como que seria essa negociação. Para ter o jogador, o Clube Santista concordou em assumir a dívida de 4 milhões de euros, cerca de 24,6 milhões de reais, do Internacional com o rubro-negro. E além disso, se comprometeu a pagar 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, ao Inter. Ou seja, o Santos queria contratar o Thiago Maia, assumiria a dívida do Internacional com o Flamengo, então o Internacional não teria mais essa dívida, e além disso, o Internacional receberia uma compensação de 2 milhões e meio, em torno de 15 milhões de reais. Ou seja, um jogador que o Internacional não pagou, que o Internacional deve ao Flamengo, ele iria negociar com o Santos e ainda assim receberia uma compensação financeira. Aqui pra mim já começa o primeiro ponto. E o Flamengo não se opôs. Beleza, o Santos quer contratar o jogador? Ah tá, o Internacional deve ter comunicado, o Santos deve ter entrado em contato. Não é, e o Santos vai assumir a dívida. Beleza. E aí o Flamengo, tá, mas que garantia eu tenho de que eu vou receber? Eu preciso de uma garantia. E aí que começou todo o imbróglio. O Santos começou a correr atrás dessa garantia, e aí eu vou voltar naquilo que eu pontuei. Por quê? Apesar da vinda do Neymar para o Santos, isso não quer dizer que o Santos hoje pode ir no mercado e sair contratando. O Santos tem sérios problemas financeiros. A gente sabe muito bem em quais condições veio o Neymar para o Santos. E não precisa a gente ficar aqui entrando em detalhes. Todo mundo sabe. A gente sabe que uma vinda de um jogador como o Neymar para o Santos ajuda muito em termos midiáticos. A questão do sócio-torcedor do Santos aumentou, bilheteria nem se fala, venda de camisas, todo o marketing que ele traz pro clube. Permanência de alguns jogadores, por exemplo, para mim o Soteldo não ficaria no Santos. E o Soteldo tá lá no Santos, tudo indica que vai continuar. Vinda de alguns jogadores é totalmente diferente o jogador olhar e falar assim, pô, eu vou lá que eu vou jogar ao lado do Neymar. Totalmente diferente. Mesmo sabendo dos problemas financeiros que o Santos passa, mas ver o Neymar lá dá mais essa força. O próprio Thiago Maia, eu acredito que se talvez o Neymar não tivesse no Santos, dificilmente essa negociação teria iniciado. Porém, é o que eu disse, não muda o patamar financeiro do Santos no mercado. E aí o Flamengo falou, olha, eu quero uma garantia. Já, entre aspas, eu já tô tendo problema aqui com o time gaúcho, eu não tô recebendo. Vocês vão assumir essa dívida, pra mim só vai mudar o devedor e eu vou continuar sem receber o dinheiro? Eu quero uma garantia. E aí, pelas últimas notícias que eu tinha visto, o Santos tinha tentado essa garantia com os direitos de TV, que é com a TV Globo, parece.
Tudo indica, eu não tenho detalhes sobre isso, tudo indica que não aconteceu, que não conseguiu isso. E aí ontem o Internacional deu uma nota falando sobre as negociações que parece que estavam encerradas. Tá aqui, eu vou até ver aqui no site da ESPN, tá aqui, ó. Internacional confirma fim de novela Thiago Maia, Thiago Maia, com crítica a Flamengo e Santos. É brincadeira, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja a nota oficial divulgada pelo Internacional. O Esporte Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos, olha só, a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Ou seja, para o Internacional, o Santos é culpado, o Flamengo é culpado e ele não tem culpa nenhuma. A partir do momento que ele está tentando negociar um jogador que ele ainda deve, e ele ainda ia receber uma compensação financeira, realmente, pro Internacional, pô, tudo bem que ia perder um jogador que tem a sua importância lá, mas seria um baita negócio, negócio da China, né, como dizem aí, né. E aí o Flamengo respondeu, né. E aí eu vou pegar aqui a nota oficial do Flamengo. E é o seguinte: cientes das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Então o Flamengo está deixando claro aqui que é uma mudança de postura, provavelmente por essa nova diretoria, em questão de novas negociações, principalmente com clubes brasileiros. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Cara, é mentira isso aqui é verdade. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. Eles citam aqui essa situação do Cuiabá com o zagueiro Joaquim, que coincidentemente essa situação foi com o Santos. O zagueiro Joaquim era do Cuiabá, foi pro Santos, o Santos vendeu pro Tigres do México, eu acredito. Se eu tiver errado, alguém até pode me corrigir. E nessa negociação, a compensação financeira do Cuiabá, até hoje o Santos não pagou. E o Cuiabá fez a mesma coisa que o Flamengo fez. Foi nesse órgão aqui da CBF, que é o CNRD. E aí o Flamengo faz questão de citar isso. Então, é muito claro aqui. E aí eu vejo pessoas, vai ver aqui nos comentários aqui, isso aqui tá no Twitter, numa página, você vai ver os comentários. Ah, o Flamengo falando de não pagar. Ah, o passado do Flamengo condena. Beleza. O passado condena. O presente, não. O Flamengo hoje é um clube que cumpre com seus compromissos. Se lá no passado o Flamengo teve seus erros, e teve vários, como qualquer clube do futebol brasileiro teve ou tem até hoje, o Flamengo há muitos anos vem cumprindo com seus compromissos. E não é porque um passado do Flamengo vai de encontro a isso que o Flamengo hoje, mantendo as suas contas em dias, não pode exigir algo. Tá vendo só? É aí por isso que eu falei isso no início. Como que tem pessoas que estão conseguindo criticar o Flamengo nessa situação? Como que existe isso? Então, eu acho que isso é independente de clubismo, independente de qualquer coisa. É sobre cumprir leis. O Flamengo cumpre com seus contratos, o Flamengo cumpre com as suas dívidas. O que o Flamengo deve, o Flamengo paga. E aí o Flamengo exige isso também. Então, o Internacional, essa negociação foi feita em março de 2024, com outra diretoria, por isso que eu acho que isso mudou agora com essa nova diretoria. O Internacional está devendo o Flamengo, deixa bem claro ali na nota. Por quê? Porque o Flamengo não teve essa postura de ter garantias, né, financeiras. E aí, já que o Flamengo tá com esse problema, o Flamengo não vai negociar o mesmo jogador, entre aspas, entrar numa negociação com o mesmo jogador,
e ter o mesmo problema que ele tá tendo. Foi o que eu disse pro Flamengo. Só ia mudar o devedor. Mas e a garantia de receber? Então quem consegue criticar o Flamengo nessa situação, pô, cara, aí realmente você precisa ser estudado, porque não tem como. Dou total razão ao Flamengo. A atual diretoria agiu de forma correta. E é exatamente isso que tem que fazer. Essas exigências têm que acontecer. Porque os clubes estão aí, ó, gastando, sem poder gastar, gastando dinheiro que não tem, cada vez mais se afundando em dívidas. E simplesmente, como o Flamengo mesmo disse aqui, a CBF não faz nada. A gente vê clube grande tirando jogadores de clubes menores. Esses clubes menores ficam com dificuldade porque quando um jogador sai, acaba sendo peça importante ali e não tem um elenco tão inchado. Aí esse clube grande não paga o clube menor. Aí o clube menor às vezes cai para uma segunda divisão. E o clube grande, com a ajuda desse jogador que ele não pagou, que ele tirou lá do clube menor, ele acaba continuando na primeira divisão, ajudando a conquistar algo. Pô, isso é muito injusto. É muito injusto. Hoje, em 2025 que a gente tá, não dá pra ficar aceitando esse tipo de coisa. Tá na hora do futebol brasileiro começar a evoluir sobre isso. Tá na hora, já passou da hora, aliás. Bom, o vídeo ficou até longo demais, quero ouvir a sua opinião, mas eu quis deixar aqui tudo bem detalhado, porque começam a ter muitas notícias, muitas informações. Até o momento, até hoje, são 5 de março hoje de 2025, e eu tô gravando esse vídeo às 9h56 da manhã. Foram essas informações que eu consegui. Se tiver algum tipo de atualização, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Peço pra você deixar sua opinião aí nos comentários, o que você acha de tudo isso, de toda essa negociação, de todo esse momento que vive o futebol brasileiro, de times que ficam contratando sem poder contratar, gastando sem poder gastar. Deixa aí nos comentários. Peço a sua inscrição também, que é muito importante. Me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos aqui no canal. Eu fiquei segunda e terça-feira que eu acabei não conseguindo postar vídeo aqui. Então preciso dar esse up de novo aqui no canal. Conto com essa ajuda de vocês. E o like também, que é muito importante. Preciso desse like de vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!